Olá, meus amados do 7º ano, saudades de vocês, que é a professora Sádiva com mais uma aula de ciências para a turma do Fundamental 2. E hoje o tema que nós iremos abordar, biomas. Biomas, um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. E hoje nós iremos abordar 7 tipos de biomas. Primeiro, bioma a ser abordado. Olha que imagem linda, bioma campos. Os campos, ou pradarias, como são chamados, são biomas caracterizados de regiões temperadas, que apresentam verões quentes, invernos frios, formado por gramíneas e arbustos, com algumas ondulações. Por suas características, são habitualmente utilizadas para pastagem. Não há significativa presença de árvores de grande porte nos campos. Próximo bioma. Desertos. O bioma desertos são biomas caracterizados pela falta de água, calor intenso durante o dia e frio intenso durante as noites. Essa diferença entre as temperaturas nos desertos é chamada de amplitude térmica. É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso ocorre, pois assim, com as rochas e a areia, quando se aquecem depressa com o calor do sol, elas também perdem calor demasiadamente depressa, esfriando a temperatura do ambiente. Isso ocorre porque existe a escassez do vapor de água na atmosfera para permitir que o calor seja, em parte, retido. Então, essas condições tornam a vida nos desertos extremamente difíceis. O próximo bioma floresta boreal, também conhecida como taiga. Recebe esse nome, taiga, porque é uma floresta belíssima formada por lindas coníferas. Esse tipo de bioma é especialmente encontrado na América do Norte, na Europa e também na Ásia. O Canadá e a Rússia têm a maior parte de seus territórios compreendidos pela taiga, pelas coníferas. Dentre os biomas terrestres, esse é o maior em extensão, embora seja vasto, sua biodiversidade não é tão expressiva assim. As árvores comuns neste bioma são chamadas de coníferas por quê? Porque tem um formato semelhante a um cone. O nosso próximo bioma é o bioma floresta temperada decídua. Localiza-se em regiões com estações bem definidas, onde pode nevar no inverno. A temperatura média desse bioma é de 11 graus Celsius. A vegetação é formada principalmente por árvores e a maioria dos vegetais perdem as folhas durante o inverno. Alguns dos animais encontrados nesse bioma é a marmota e o cervo. E nessas florestas temperadas, elas são típicas de regiões com clima temperado. As estações são bem definidas, no caso. Apresentam uma maior biodiversidade, além de árvores coníferas. Este bioma possui outra variedade de espécies arbóreas, além de arbustos e gramíneas. As folhas neste bioma têm vida longa, caindo todos os anos no outono e inverno, que são as estações mais frias e secas. E as florestas temperadas são conhecidas pela coloração das árvores, como vocês estão percebendo, a coloração das folhas, ok? O próximo bioma a ser ressaltado é a floresta tropical. Esse tipo de bioma
também apresenta uma rica biodiversidade, composta por 2 estratos vegetais. Nós temos grama, musgos, ervas, nós temos plantas de grande variedade, superiores, árvores de grande porte, árvores de 20 metros de altura, formando uma cobertura. A maior floresta do mundo é a floresta amazônica, na América do Sul. As folhas largas das copas das árvores dificultam a chegada dos raios solares até os estratos inferiores, formando solos profundos e bem úmidos. O próximo bioma, nós temos a tundra. Não há uma alta taxa de ocupação humana, justamente devido às condições climáticas dessa região. A tundra é considerado o bioma mais seco e frio que existe no mundo. As temperaturas são extremamente baixas e não há uma elevada insolação. As chuvas também são fenômenos raros nessas regiões. Os solos ficam congelados e a vegetação que se desenvolve é adaptada ao tipo de solo. Neste bioma da tundra, os invernos são muito longos e o frio é intenso. Quando a temperatura da tundra aumenta um pouco, parte do gelo derrete, como nós estamos observando na imagem, e uma nova vegetação pode se desenvolver naquele período. O verão é muito curto, apenas 2 meses, mas neste tempo a vegetação torna-se bastante visível. E o último bioma a ser estudado é o bioma savanas. As savanas são formações que ocorrem em regiões de clima tropical, temperatura superior a 18 graus Celsius. A vegetação é normalmente composta por gramíneas, arbustos e árvores. No Brasil, este bioma é conhecido como cerrado, embora tenha suas particularidades em relação ao bioma nos demais lugares do mundo. Nesse bioma, savanas, o clima é bem marcado por 2 estações, verão chuvoso e inverno seco. Então, essa foi a nossa aula de biomas, com as características gerais de cada um deles. Um abraço da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro.